Setor do transporte pede guerra em Minas Gerais. É o seguinte, de um lado, os empresários das viações regulares que têm concessão pública para transportar passageiros. Do outro, os fretadores de turismo que desde janeiro seguem regras mais flexíveis estipuladas em um decreto do governo estadual. Nesta manhã, o Tribunal de Contas sugeriu que se suspendesse o decreto. E hoje à tarde os deputados vão votar se o texto deve ser mantido ou não. Donos de ônibus fretados fizeram um protesto na porta da Assembleia. Por enquanto é o seguinte, deixa eu explicar aqui certinho. Isso vai passar por uma comissão. Primeiro se passa por uma comissão. Essa comissão da Assembleia tem que analisar isso. Depois que analisar, que vai marcar uma data para ir a plenário. Deixar claro, vamos ver. Rodrigo é dono de uma empresa de turismo e fretamento e explica que desde que o governo do estado estabeleceu novos parâmetros para o transporte fretado de passageiros nas rodovias mineiras, tem conseguido trabalhar e fazer investimentos. Essa flexibilização que o governo nos deu permite todos os fretadores a realizar o transporte com mais liberdade, porque o turismo a gente atende a várias categorias, a várias classes. O decreto aprovado em janeiro pelo governo do estado extingue a necessidade do circuito fechado, ou seja, de que o ônibus precisa voltar ao mesmo ponto de onde partiu. Além disso, determina o fim da obrigatoriedade da lista de passageiros, que precisava ser enviada ao DER com 12 horas de antecedência. A gente vai fazer uma viagem para uma festa de casamento, chega lá, a gente precisa de voltar, a gente vai daqui para Nova Lima. Chega lá, a gente precisa de voltar com alguém que está fora da lista, que não está naquela lista que foi. E pede totalmente a gente poder fazer o trabalho. Porém, as empresas convencionais de transporte de passageiros consideram que o decreto descumpre os contratos de concessão vigentes e significa uma concorrência desleal no setor. O transporte de pessoas é muito mais do que um ônibus aparentemente conservado e um motorista. Para esse ônibus estar em condição de fazer o serviço, ele saiu de uma garagem, principalmente agora na pandemia, ele foi rigidamente higienizado, o motorista foi treinado, os idosos e as pessoas com deficiência são transportados de forma gratuita, os veículos são acessíveis. Uma proposta de resolução do deputado estadual Alencar da Silveira, do PDT, quer suspender o decreto. De acordo com o texto, o decreto do governador contraria a legislação estadual que determina que o transporte fretado deve retornar para a cidade de origem com passageiros ou vazio. A medida gerou indignação. Realmente é um retrocesso, um momento difícil para o nosso setor, na pandemia. Nós estamos sem trabalho já há algum tempo. E a mudança dessas regras vão favorecer as empresas de ônibus. E nós não podemos permitir isso, nós somos trabalhadores. Esse monopólio do transporte em Minas Gerais realmente precisa ser flexibilizado, precisa acabar. A votação da suspensão do decreto deve acontecer ainda hoje na sede do Legislativo. Mas antes que isso aconteça, os fretadores querem ser ouvidos. Por isso, se reuniram na porta da Assembleia Legislativa. Nós esperamos que os parlamentares, de fato, se sensibilizem para isso, estabeleçam um diálogo conosco. Não dá para colocar em pauta um projeto dessa amplitude sem discussão, sem audiência pública, sem debate. Isso é um retrocesso, e nós não podemos ficar refém aí dos interesses econômicos no estado de Minas Gerais. A votação foi colocada na pauta dos deputados depois que, numa sessão do Tribunal de Contas do Estado na última quarta-feira, o relator do caso determinou que o governador Romeu Zema suspendesse os efeitos do decreto e orientou que a Assembleia discutisse o assunto. O conselheiro Gilberto Diniz ainda estipulou uma multa para cada viagem fretada autorizada pelo DER. Sob pena de cominação de multa de R$ 5.000 por autorização emitida ao arrepio dessa determinação. Em Minas Gerais, o transporte fretado teve uma receita de 456 milhões em 2020. São 1.800 empresas autorizadas e quase 7.900 veículos cadastrados. Vai acarretar no cancelamento de várias viagens que já estão programadas, numa demissão em massa, apesar da pandemia já ter nos afetado, agora vem retroagindo que vai, infelizmente, acabar com o turismo.